Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar pela nossa BCC Television toda segunda-feira às 19 horas. Sempre temos, como eu faço questão de frisar o tempo todo, cada abertura de programa, o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Aqui ao meu lado direito, uma pessoa que seguramente não vai deixar essa peteca cair. Estou falando do senhor, doutor, ilustre Gabriel Waldman, um homem nascido na Hungria, que, por várias razões, particularmente as ruins, foi obrigado a sair do seu país e vir para o Brasil. Antes do Brasil, você foi para outro lugar, né? Sim, antes disso morei na Checoslováquia, mas pouquíssimo tempo, e depois na Áustria. Lá fiquei 2 anos. Que sorte como refugiado, né? Pois é, e aos 16 anos isso, né? Pelo que eu... Não, eu tinha naquele tempo... Você veio para o Brasil com 16 anos? Não, vi um pouco antes, é? mas com 16 anos eu me aclimatei no Brasil e comecei a estudar no Brasil, no colégio em Rio Branco. Que, aliás, meu amigo, você se aclimatar no Brasil não é nenhuma referência honrosa, né? É quase que obrigatório. É muito prazeroso, diga-se, imagino, né? Assim como aconteceu comigo. Mas não como refugiado, a coisa muda. Não, particularmente na época, quando foi que você chegou aqui no Brasil? Você lembra? 1952. Mas nós, na verdade, queríamos ir para os Estados Unidos e eu estudei num colégio britânico por algum tempo, para aprender inglês. E depois minha mãe casou-se em segundas núpcias aqui no Brasil, e aí que eu comecei a estudar no Brasil, em colégio brasileiro, e comecei a aprender português. Se arrependeu, foi já não? Com 14, 15, é claro que você não se arrependeu, porque você está aqui até hoje, né? Pois é, estou aqui até hoje. Bom, e você fincou bandeira aqui, naturalmente, sim, deve ter sua família aqui e tal. E lançou agora o romance A Estratégia do Escorpião, pela editora Viseu. Você estava me falando agora há pouco, mas por que você atravessou todos os mares e veio parar aqui? Naturalmente em função de guerra, coisa do gênero? Bem que eu gostaria de responder que porque eu adorei o Brasil, tinha fascínio. Você lia muito a respeito e sim, tal. Sim. Mas, na verdade, eu vim para cá porque é o único país que nos aceitou. Na verdade, sorte é nossa. Nós éramos naquele tempo que agora os africanos, árabes, que estão fugindo do mundo árabe, do mundo africano, através de barcos mal preparados para ir para a Europa. Ninguém nos queria. Nós éramos o lixo da terra. Nossa. Refugiados, que fugiram do comunismo, no caso, ninguém nos queria. Por ser da Hungria ou porque... Não, para qualquer país comunista, país. porque tem muita gente que fugia da Polônia, da Checoslováquia, da Hungria e assim por diante, né? E nós fugíamos porque não tínhamos como sobreviver na Hungria. E tem um famoso livro de um grande escritor do século XX, chamado Arthur Koestler, que chama-se The Scum of the Earth, o lixo da terra, os rejeitos da terra. E nós éramos isso, ninguém nos queria. O Brasil era o único país que nos aceitou sem arrimo de família, porque meu pai morreu na guerra. E minha mãe, eu estava sozinho com minha mãe, mas naquele tempo, arrimo de família era necessário e essencial para entrar em qualquer país. O Brasil foi uma exceção, honrosa e gloriosa. E nós viemos para cá. Então, por isso que atravessamos um monte de terras até chegarmos aqui e finalmente fincar raízes, né? Depois minha mãe casou aqui, aí já consegui ter educação e tudo mais, né? E como é que você era um garoto, você ainda estava, presumo, meio atordoado por essas idas e vindas, vem para cá. O fato de hoje você fala com muita galhardia, até tirando um sarro, fazendo uma brincadeira, o Brasil foi o único país que nos aceitou, mas naquela época, saber que só haveria um país que pudesse aceitar e ainda corria o risco de não aceitar, isso imagina o teu espírito como é que estava, né? Mas imagina a seguinte situação, fugimos da Hungria
Éramos refugiados, já em circunstâncias terríveis. Minha mãe trabalhava o dia inteiro. Eu não falava língua, não podia ir à escola, não tinha amigos. Ficava em casa. Que casa era isso, né? Um campo, né? Então não tinha o que fazer. Mal e mal podia comer. E veja bem como são as coisas. O que eu fiz, o que eu inventei, era escrever. O primeiro romance eu escrevi, eu tinha 11 anos de idade. O segundo romance eu escrevi quando eu tinha 13 anos de idade. Eu não recomendo ler esses livros, obviamente. Nem eu tenho coragem de ler. Mas você não poderia fazer uma revisão deles e eventualmente colocar em pauta? Não era uma coisa de criança mesmo. Mas eram romances da mesma forma, quer dizer, eram romances, tinham começo, meio e fim, tinham roteiro, e eram escritos em húngaro ainda, claro. Mas eles refletiam o teu momento. Não. O primeiro foi um romance de mocinho bandido, de cowboy, onde tinha os goodies e os baddies, né, os bons e os ruins. O segundo era um livro de espionagem. Agora, esse livro de espionagem, esse sim já se baseou em coisas vividas. Porque nós moramos em Viena, depois em Salzburgo, duas cidades estão na Áustria, e era o centro da espionagem entre Estados Unidos e a União Soviética, hoje chamada Rússia, né? E era o centro de espionagem. E, portanto, eu pessoalmente conheci vários espiões. Olha. Inclusive, uma das espiãs, era uma mulher, salvou a minha vida. Como assim? É o seguinte, era uma mulher linda, maravilhosamente bonita. Tanto assim que até hoje me lembro o rosto dela, que é uma criança de 11, 12 anos de idade, me lembro do rosto dela até hoje. Era tão bonita, tão marcante, era uma húngara. Deve ter tido na época 26, 27 anos de idade, mais ou menos. E tornou-se muito amiga da minha mãe, que já tinha naquele tempo 30 e poucos anos de idade. E ela era amante do chefe do CIA, famoso CIA, né? Da Áustria. Era um coronel do exército, da CIA mesmo, né? E, muito bem, eram amigos e tudo mais. Foi ela que me ofereceu a primeira Coca-Cola da minha vida. Eu nunca tinha tomado Coca-Cola. Muito bem, de repente eu contraí uma doença que era absolutamente mortal naquela época, a difteria. Era uma doença mortal, questão de dias e a pessoa morria. Não tinha remédio nenhum contra a difteria. Eu peguei essa doença, fui para o hospital, na ala de isolação, né, isolado, né, isolacionamento, e esperava-se que eu morra. Tinha que fazer. Só que, naquela época, foi inventado e começou a ser comercializado a penicilina. Mas era só para o exército americano. Para os militares do exército americano que existia. Até porque não havia uma produção em escala industrial suficiente. Não tinha, ainda não, começou a ser. E esse coronel do CIA, e através dessa mulher que eu acabei de mencionar, conseguiu uma dose de penicilina. E foi aplicada e estou aqui. E depois descobriu que ela era espiã russo. Ah, você até então não sabia? Não, nada. Nossa. E depois descobriu que ela espionava para os russos. E depois escreveu uma carta para minha mãe, mas já do Canadá. Não podia entrar nos Estados Unidos. Mas ela pôde ir para o Canadá. E escreveu a carta pedindo se puder vir para o Brasil. Nós, bem-vinda ela, que venha, que maravilha, mas ela não veio. É o último contato que eu tive com ela. Puxa vida, deve ter desaparecido mesmo. Não sei o que aconteceu com ela, mas ela espionava para os russos. Bom, mas até que a diferença de idade não era muito, talvez esteja viva ainda. Pode ser, não sei, não tem mais. Meu caro, eu quero falar para eles, no introito do teu livro, da tua definição pessoal no livro, no início, você fala uma frase, você escreve, aliás, uma frase, que eu achei linda e que realmente
demonstra muito o que nós somos, aqui nós brasileiros. Onde você escreve, eu faço questão de ler porque eu não quero errar. Você diz, fala um monte de coisas e tal, você veio para cá, você viu isso, viu aquilo e tal. E ele fala, ele aqui, o Dr. Gabriel Waldman, ele fala um negócio que é fantástico. O Brasil é a terra que derrete os ódios. Eu fiquei muito impactado com essa. Dificilmente eu leio frases que estão no livro. Tá? E a tua frase me impactou sobremaneira. Porque realmente é o que todo mundo diz, só que com outras palavras. E você refletiu aqui realmente o espírito brasileiro de acolhimento. Nós temos visto agora os coitados dos bolivianos, e nós recebemos peruanos, e todo mundo que aqui vem, depois de um certo tempo, logo se adapta. Não sei como eles logo aprendem a falar o idioma, é incrível isso. Nós brasileiros não falamos direito. E você agora há pouco falou um negócio que eu achei fantástico. Que você falou, eu falei, pô, onde é que você foi achar essa palavra? Desmilinguir. Desmilinguir, meu Deus, isso a gente não usa nunca. E você foi lá no baú, recolheu. Mas, esta frase, voltando aqui à frase do Brasil, terra que derrete o ódio, se você me permite, eu vou usar muito. Porque realmente foi muito feliz. Não sei se você pensou muito para falar isso ou é uma coisa que você já sentia. Não, meio espontâneo, mas os fatos existiam. Quer dizer, os motivos dessa frase estão aí, estão enraizados na nossa terra, no Brasil. É isso mesmo. Escuta, vamos falar do teu livro um pouquinho? Vamos. Só um pouquinho, porque já estamos quase no fim. Você fala para a Juju também, pô? Estou brincando, a ideia é essa, é você falar mesmo. Claro. O que a gente vai encontrar no... A estratégia do escorpião? Que a estratégia do escorpião, normalmente, ela é meio esquisita, né? Sim. O que a gente encontra no teu livro? O que você se baseou? Qual é as pessoas gostam de falar, qual é o fio condutor? O fio condutor está aqui. É uma frase que usei, que acho que faço questão de ler, que é o seguinte. O escorpião, segundo Arthur Koestler, é um bicho muito curioso. Ele é um erro fatal da natureza. Erro fatal da natureza. O escorpião representa um fracasso retumbante da natureza na escala evolutiva, diz Arthur Koestler no livro O Fantasma na Máquina. Seu cérebro, construído em volta do tubo alimentar, coloca-o diante de um dilema de vida e de morte. Se o cérebro crescer, aperta a faringe e a morte vem por inanição. Se de preferência o estômago, não terá meio de caçar, porque terá o cérebro atrofiado. Para que serve o escorpião, então? É um erro da natureza. E essa frase foi um erro, assim como o dinossauro, aqueles enormes mamutes, enormes dinossauros, a natureza pensou que o tamanho vai resolver o problema alimentar e tudo mais. Na verdade, foi um enorme fracasso. E agora estamos aqui também. Eu tenho um pouco de receio que também seja um fracasso da natureza, daqui a um pouco seremos extintos. Mas nós estamos melhorando, Não, vamos melhorar. Eu tenho fé que melhora. Não, eu também, mas só fé. Acho que... Razão não ajuda. Eu acho que, olha, se cada um fizer a sua parte, ou seja, não dirigir-se com maldade ao próximo e não fazer mal à sociedade como um todo, já é um grande negócio. Acho que a gente já começa a melhorar aí. Trabalhando, estudando... Olha, falar isso depois de 80 anos do Holocausto é muito otimismo. Eu acho que o otimismo está justamente pelo término do Holocausto. O duro é se nós tivéssemos o Holocausto até hoje. Bom, isso é verdade. Uma vez que acabou, eu acho que... É a velha história do copo cheio ou copo vazio. Não, mas eu acho o seguinte, se nós tivéssemos o Holocausto até hoje, talvez o Brasil estivesse sob o domínio alemão, quem sabe?
Você talvez não estivesse aqui, nem eu. Talvez não. Eu certamente não estarei aqui. Nem eu. Então, eu acho que são fases evolutivas. A gente evolui, às vezes, 2 passos, volta a 1, depois dá mais 2, volta a 1, que sempre tem esses ciclos destrutivos, sem querer ser escatológico. Não, tá certo. Mas eu acho que a tendência é melhorar. A tendência, por quê? Melhora. Você naturalmente contou experiências para os seus filhos, agora para netos, e essas experiências vão passando, ou seja, eu não vou querer passar o que o meu avô passou, eu não quero passar o que meu pai passou, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar aquilo. As ONGs estão aí, olha, nós temos até associações que cuidam dos animais da rua. Eu acho que isso é uma evolução. Pode ser. No final das contas. Eu sei que a gente, com o decorrer do tempo, vai ficando mais cáustico, menos fraternos, às vezes, né, e tal, por todas as experiências que vão nos maltratando. Mas eu acho que também tem as experiências boas que vão desanuviando aquelas coisas. Não estou querendo dar uma de gostosinho aqui ou de filósofo, em absoluto. Mas é um retrospecto da minha vida, por exemplo, que talvez nem tudo na tua vida foi ruim. Não, obviamente que não. Pois é, hoje você é um empresário de sucesso e queira Deus continue por muito tempo tendo esse sucesso. O meu caso é a mesma coisa. Então, e conheço de um monte de outras pessoas, sem querer falar muito no assunto, mas eu acho que a evolução é algo que nos impele, inclusive. Nós quase que somos obrigados a evoluir. Senão, sabe? Você tem razão. Mas essa frase, o fato de o escorpião ser um fracasso de natureza, foi a primeira centelha que eu tive para escrever esse livro. E afinal, o livro fala do quê? Que é um castelo que você imaginou, inventei, que foi uma sacanagem tua, porque eu achei que era verdadeiro aquele castelo. Gente, ele conta uma história que envolve um castelo, um sujeito que vai em busca de um castelo. Conta a história, vai rapidinho. É um sujeito húngaro radicado no Brasil, que é a minha história basicamente, que vai para a Hungria, volta para a Hungria, e na época do comunismo ainda, 1956, por aí que desenrola isso. E os resistentes ao comunismo, que eram muitos na Hungria, conseguem passar à sua mão um livro para ele contrabandear para o Ocidente. Isso também acontecia muito naquela época, os famosos samizdat, que eram chamados em russo. E ele, enquanto ele está na Hungria, ele está começando a ler o livro. O livro é escrito na Idade Média, por um contador da Idade Média. De repente, estoura a Revolução na Hungria, a famosa Revolução de 56, contra os russos, contra os comunistas. Ele tem que refugiar-se num subterrâneo, num sótão, né, para as bombas não baterem nele, as balas e tudo mais. E lá não tem o que fazer, ele começa a ler esse livro. E quanto mais ele lê, mais ele se envolve no livro. E também na presente dele, na Revolução. Ele é absorvido pela Revolução e também pelo livro. E o livro conta a história de uma série de crimes cometidos na Idade Média. Quando já quase termina a Revolução, ele descobre que esses crimes, a solução desses crimes, que o contador do livro conta como foi a solução do crime, eles abalam toda a alicerces da civilização ocidental. O cristianismo, basicamente. Abala os alicerces. E no fim do livro, os dois vertentes do livro, que são a Revolução Húngara, esse fulano o brasileiro que está na Hungria, o que ele sofre, as consequências dessa revolução, e a história do contador se encontram. Uma cena delirante, digamos assim, mas em nenhum momento é o Deus ex machina, que é milagre. Não, são fatos reais, poderiam ter sido reais, e se encontram.
Eu não quero contar o livro em detalhes, porque seria um spoiler, né? Quer dizer, o pessoal que quer ler o livro não tem mais interesse. Mas o lance do castelo, o que me causou um impacto benéfico foi o lance do castelo, que é, como é que chamava o castelo? Torvald Kassiewicz. Nossa Senhora, onde Não, você foi achar esse nome? Mas o nome tem um propósito. O que eu quero mesmo falar, uma das coisas que eu quero falar nesse livro, é que qualquer lugar poderia ter acontecido na Europa. Você entende? Quer dizer, não é a Hungria, é qualquer lugar da Europa poderia ter existido. Por isso que Torvald, que é o nome tipicamente nórdico, sueco ou norueguês, e Kassiewicz, que é o nome tipicamente eslavo, mais especificamente polonês, né? Quer dizer, pode ter sido em qualquer lugar na Europa essa história. Então, por isso inventei o nome Torvald Kassiewicz, que não tem nada a ver com húngaro. Eu fui procurar, eu falei, antes de eu perguntar, vamos verificar o que é. E, de fato, existe uma empresa e uma pessoa com esse nome, Torvald. Torvald é um nome comum na Pois Noruega. aí, mas e o castelo? E aí não tinha. Não tinha como. Não, inventado, só que com um propósito. Também o nome da heroína do livro é Jadwiga. Jadwiga é também um nome polonês ou eslavo, não é húngaro. Mas, por outro lado, a Revolução Húngara é, obviamente, Hungria. Você entende? Quer dizer, eu envolvo toda a Europa na história para dizer que isto é a Europa. Uma coxa de retalhos também? Um coxo de retalhos e uma filosofia que une os países, que é o cristianismo, uma religião, no caso, né, que é o cristianismo. E esse cristianismo que nós estamos colocando em pauta está sendo ameaçado por esse livro. Esse livro que é o livro que o contador escreveu na Idade Média. É um livro tipo dossiê. Um tipo dossiê, se quiser. Mas conta crimes que, na verdade, o livro não é um livro filosófico. É um livro policial. Uma série de crimes que acontecem, só que a solução desses crimes é outra história. Agora, isso tudo saiu da tua cabeça? Ou você Acho juntou algumas pontas e... Não, saiu da cabeça. Os fatos relatados são reais no sentido porque, por exemplo, o cristianismo é o cristianismo que nós conhecemos, óbvio. Mas várias seitas, os albigenses, os bogomilos, essas seitas são mencionadas no livro. Repito, não é um livro de filosofia, mas são citados. E digamos, 3, 4 linhas descrevem o que essas pessoas pensavam. Ah, tá. Sim, é para embasar a história. Para embasar a história, lógico, exatamente. Lógico. Então, aí torna-se um livro mais complexo, um pouco mais pensado. Quanto tempo você demorou para escrever? Eu escrevi esse livro em 5 etapas. Isso quer dizer 5 versões do livro. E eu devo ter levado uns 10 anos. Mas, no meio, escrevi outro livro, que não sei nem se você sabe já, chama-se Júlia, uma fábula. Esse livro é um livro sobre o Holocausto. Isso tem muito que ver com a minha vivência. Foi publicado já e foi um livro, mas é um livro mais leve, mais palatável, por assim dizer. Eu fico imaginando, é um livro mais palatável e fala do Holocausto. Sim, veja bem, as circunstâncias são trágicas, mas o roteiro é um livro de espionagem. E isso tem muito que ver com o meu passado na Áustria. E como é que chama? Está indo no circuito comercial ainda? Acho que não, dificilmente. Júlia? Júlia é o subtítulo Uma Fábula. Por que uma fábula? Porque conta a história de uma resistente, uma judia que torna-se resistente, que digamos, combate o nazifascismo na Hungria, mas, na verdade, é inventado, porque eram muito poucos os judeus que resistiram. Inclusive, existe um grande mistério, uma grande dor, mágoa no judaísmo, no mundo inteiro. Por que não foi resistido? Por que ninguém resistiu? Mas eu acho que porque não tinha como, né? Ok. Tem a motivação. Quando você sabe que você vai morrer mesmo, pega um garfo e enfia no estômago da pessoa. Mas será que tudo bem, eu concordo contigo.
Mas se eles soubessem que fossem morrer, porque a maioria lá não sabia, né? Escuta só, Arbeiter ist schön, não sei o quê. E Arbeit macht frei. Macht frei, exatamente. Sim. Não, Uber alles e tal. Os caras não sabiam aqui. Depois que caiu na toca do lobo, velho, aí não tem mais jeito, não tem como você... Bom, existem 1000 motivos para dizer por que não houve resistência, mas a pergunta sempre subsiste. Escuta, não vai longe, desculpe te interromper, nós estamos falando agora há pouco de escravidão, certo? Sim. Você acha que tem lá 200 negros no Manaus, 1 ou 2 capatazes, tudo bem, o cara tem um obus ali para tirar, os caras não podiam se rebelar? Por que não se rebelaram? Boa pergunta. E também porque você está acachapado, você está oprimido, você está humilhado. Claro. Dificilmente você tem um gesto de reação a ponto de você tentar matar. Claro, se junta 5, 6 aqueles caras lá, pegavam o cara. É lógico. É. Por que não pegou? Só Deus é que vai responder isso aí agora. Eu sei, mas a pergunta subsiste. Existe essa pergunta e por mais explicações que se dê, cada um tem a sua. Exatamente. Exato. O fato é o seguinte, a fábula, porque essa judia que coloco no livro como a minha personagem, ela resiste. Você entende? Eu quero com isso dizer... Ela resiste. Ela resiste. Perfeito. Ela é resistente, torna-se uma guerrilheira, uma partisã, guerrilheira, como se quiser. Uhum. E então por isso eu chamei uma fábula, porque existiam tão poucos. Muito pouco. É quase irreal, né? É fábula porque é irreal. É real. Meu caro, eu temo que vou ter que me despedir de você. Infelizmente. Te agradecer a visita, a presença, desejar todo o sucesso do mundo para a estratégia do Escorpião. Vai ficar só nesse ou tem mais algum na cabeça? Não, eu tenho na cabeça já algum. Um livro já está quase pronto. Isso é uma travessura ou... Todos são travessuras. No fim, quem escreve é um travesseiro. Um travessurador. Travessurador. Acabamos de montar uma palavra agora. Eu também montei, travesseiro. Meu caro, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Por ter deixado a tua empresa de Só para mostrar segurança. o livro. Não, eles mostram, pode ficar mais, mas mostra, claro, lógico. Tá certo. Então esse é o livro. Presta a câmera, por gentileza. Essa é a câmera aqui, tá bom. Mas é porque a tua empresa de segurança, né? Como é que chama? ID, né? ID Brasil. ID Na Brasil. verdade é Seguro Hotel. Eu tenho várias empresas, mas uma das que principalmente eu ocupo hoje, né, uma posição em primeiro lugar agora, chama-se Seguro Hotel. Ela introduz no Brasil o protocolo de segurança de Israel, no Brasil. Fantástico. Você entende? É uma empresa que, não aquelas empresas que põem guardas na porta, que são muito úteis e muito importantes, mas essa aqui é outro tipo de empresa que traz o protocolo israelense de segurança e adaptou para o Brasil. Então, qual é o nome dela para que eles... Seguro Hotel. Seguro Hotel? Seguro Hotel. Ou porque no teu endereçamento está ID não sei o quê. ID é outra coisa, porque eu faço outras coisas também. Tá. Por multitarefa. Multitarefa. É interesse ser escritor. Um sobrevivente. Meu caro, mais uma vez, desculpe a brincadeira, a informalidade. Você é uma pessoa muito simpática, típica daquelas pessoas que realmente sobreviveram a muitas agruras. Você está de parabéns, é um belíssimo de um exemplo. Muito obrigado. Obrigado a você por ter vindo. Pessoal, nós conversamos com esse ilustre senhor Gabriel Waldman, que trouxe ao mundo a estratégia do Escorpião, simpaticíssimo, um empresário de sucesso, mas que tem muita história, muita borrachada no lombo. Obrigado a todos vocês, a nossa equipe técnica, que sempre muito prestativa, valorosa, nos introduz aí nas maquinetas de vocês. Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.com nos abre todas as portas e janelas do universo lusófono. E a todos vocês, muito obrigado pela companhia, paciência e resistência. Resistência. Tchau, pessoal. Felicidade. Tchau, obrigado. Tchau.